Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o reitor da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, Odilon Máximo. Ele, que é graduado e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Odilon Máximo de Moraes é professor titular da UNEAL no curso de Geografia no Campus 3, em Palmeira dos Índios, e professor permanente do programa de pós-graduação em Dinâmicas Territoriais e Culturais. Entre outros assuntos, ele fala sobre a aprovação pela Assembleia Legislativa do projeto de lei de iniciativa do Governo do Estado para melhorar as estruturas e as carreiras dos servidores da UNEAL. Bem, professor Odilon, é um prazer tê-lo aqui novamente no programa e vamos começar exatamente por essa boa notícia, não é? De início, o que significa para os servidores, não é, da UNEAL a aprovação desse projeto de lei? E obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, Gorete, é um prazer estar novamente no Frente a Frente, discutindo e debatendo as questões da nossa Universidade Estadual de Alagoas. A aprovação do PCC ontem pela Assembleia significou um ganho muito grande e valorização dos nossos servidores, tanto técnicos quanto professores. A luta da nossa categoria por melhorias, ela sempre teve algumas situações que foram resolvidas, outras ficavam para ser resolvidas em outros PCCs, e nesse último agora a gente conseguiu ter um avanço muito grande que coloca a Universidade Estadual de Alagoas num patamar de conforto durante vários anos. Tanto nas questões relacionadas aos nossos professores, que a gente facilita a progressão dos professores, a gente tira ali um interstício que muitas vezes era desanimador para a categoria. Imagina um professor entrar doutor na universidade e não poder progredir, como também um ganho muito bom para os nossos técnicos que tiveram aí um realinhamento com os técnicos da educação básica. Isso representou aí em torno de 40% a mais no salário inicial dos nossos servidores técnicos da Universidade Estadual de Alagoas, e a gente fica muito feliz por essa aprovação. Professor, o plano de cargos e carreiras e salários deve ser implementado com efeito retroativo a 1º de maio, né? Perdão, 1º de março. Isso significa um compromisso assumido e cumprido pelo governo? Sim, sim, a gente teve, no primeiro momento, alguns técnicos, né, e professores preocupados, né, se isso viria retroativo. E aí, como na própria lei estabelece que é retroativo ao dia 1º de março, a nossa categoria também não foi prejudicada com esse aumento que foi dado agora também de 10%, porque esse aumento foi relativo ao dia 1º de março. Então, duplamente a gente tem um ganho aí. Você tem um ganho de ser referente ao dia 1º de março, né? Então a lei, quando agora sancionada pelo governador, ela vai trazer esse ganho, como também ganhamos 10% a mais em cima desse salário que foi aprovado. Então, é uma conquista importante e um compromisso, tanto pela Secretaria de Planejamento como pelo governador do Estado. Só para ficar claro, né? Essa lei abrange esse benefício para os profissionais do magistério superior e para os servidores de níveis médio e elementar. Exatamente, exatamente. A gente teve uma discussão com a Secretaria de Planejamento, em que foi colocado a situação dos professores, e como eu disse, para os professores eram algumas correções que ficaram problemáticas no PCC que nós tínhamos de 2016. Então, quando foi aprovado o PCC de 2016, a gente não percebeu algumas falhas, né? Não só a UNEAL, como a própria secretaria não percebeu de algumas falhas que a gente corrigiu, e para os nossos técnicos de nível elementar e médio. Nesse momento, ficaram fora os técnicos de nível superior, que nós temos na UNEAL, porque a tabela que foi apresentada pelo governo, né, que estava buscando equalizar todas as categorias do Estado, a nossa tabela ela é mais vantajosa. A gente tinha uma situação ali que no início da carreira do pessoal da educação básica, ela é mais vantajosa, mas para o final da carreira
já não era tão vantajoso. Então, os nossos técnicos de nível superior preferiram não aderir a essa proposta feita agora pelo governo do Estado e foi acatado, claro, a situação deles, porque para os técnicos de nível superior da UNEAL, o PCC anterior era mais interessante. No caso da progressão da carreira, o que estabelece de critérios, não é, algum incentivo aos professores que estão em estágio probatório, por exemplo? Sim, a gente tem aí duas situações que foram resolvidas neste novo PCC. O PCC anterior, ele estabelecia que o professor, para progredir para assistente, que é aquele professor que tem um mestrado, ele tinha que ter 3 anos. E o professor que progrediria para adjunto, ele teria que ter 6 anos de ensino superior. Então, o que acontecia? O professor ele ingressava na universidade e muitas vezes ele não tinha atuado como professor no magistério superior, porque às vezes você termina a graduação, passa por mestrado, passa por doutorado e você não teve essa experiência de docência. E aí você entrava na universidade e tinha que esperar 6 anos como um pedágio, como a gente chamava, para poder progredir. Então muitos professores ficavam desestimulados, um bom profissional que teve uma carreira brilhante, né? Termina a graduação, faz um mestrado, um doutorado e não podia progredir. Então isso foi resolvido. Então mesmo o servidor, o professor, no estágio probatório, ele vai progredir. Por quê? Porque a gente mudou a categoria, né, que antes estava lá como cargo, e passamos isso para nível. Então, mesmo no probatório, o professor ele vai poder progredir e receber por a sua titulação, por a titulação que ele tem. Outra coisa que foi feita que beneficia também um recém-ingresso dentro da universidade é que nós tivemos aqui dentro, por exemplo, alguns editais, como o edital de dedicação exclusiva, e o professor que estava no estágio probatório não poderia concorrer a um edital de dedicação exclusiva, ou seja, ele poder atuar somente dentro da UNEAL, ele abrir mão de outros empregos para viver exclusivamente da Universidade Estadual de Alagoas. Então, essa outra barreira que atingia aí aos professores em estágio probatório também foi tirada. Então, isso representa para nós também um grande avanço, porque o professor que ingressa na universidade por meio do concurso, ele já entra e fica bastante estimulado a permanecer no estado de Alagoas e permanecer na universidade. Professor, é uma importante conquista essa, não é? Mas, digamos que desde o período da sua eleição, 2018, não foi isso? O que o senhor considera como um maior desafio durante esse tempo e o restante para o encerramento da sua gestão? Veja, o maior desafio para todo gestor de qualquer instituição pública, como também foram para as privadas, foi a pandemia, né? Nós tivemos 2 anos de pandemia, então assim, eu estou com 3 anos e meio de gestão, e desses 3 anos e meio de gestão, praticamente 2 foram vivenciados numa situação atípica que nós não desejávamos, né? Ou seja, uma pandemia que nós tivemos que sair do ensino presencial para o ensino remoto, do trabalho na parte administrativa presencial para um trabalho remoto. Então, esse distanciamento dos estudantes, dos nossos professores, dos nossos técnicos, foi sem dúvida o maior desafio que nós tivemos aí nesses últimos anos. Felizmente, nossa comunidade acadêmica foi muito sensível a tudo aquilo que nós propusemos. A gente abriu vários canais de diálogos. Todo início de semestre, Gorete, a gente fazia audiências públicas com todos os segmentos da UNEAL. A gente fazia uma audiência com os professores, com os técnicos, com os estudantes, ouvia a opinião deles, para que a gente pudesse ali, ao longo da pandemia, construir um projeto que fosse e que atendesse a todos. A gente buscou incluir o maior número possível de estudantes. A gente sabe que muitos alunos da UNEAL vivem na zona rural, com dificuldade de acesso à internet, para assistir aulas remotas, mas nós tivemos aí o apoio do governo do estado, por meio do FECOEP, para garantir 1.000 bolsas para os alunos de baixa renda poderem ter acesso a equipamentos. A gente teve uma sensibilidade muito grande dos nossos professores, né, que se capacitaram, se qualificaram, que foram vivenciar essa experiência do ensino remoto. Muita gente nunca tinha dado aula de forma remota.
Então, foi um desafio muito grande para nós nesse período de pandemia. Inclusive, o primeiro ano da pandemia foi o mais difícil, Gorete, porque nós tivemos um corte muito grande no custeio da Uneal e, claro, nós entendemos que aquele momento esse era o caminho mesmo do governo do Estado, que foi tirar o dinheiro, por exemplo, que vinha para a Uneal e para outros órgãos e direcionar para a construção de hospitais, direcionar para aqueles hospitais de campanha, porque era necessário salvar vidas. Então, nós tivemos ali no primeiro ano de pandemia essa dificuldade, porque os recursos estavam direcionados, a grande maioria, para esse atendimento, e com o passar do tempo e com a conclusão dos leitos hospitalares, a gente teve aí a reposição desses recursos que foram, naquele primeiro momento, cortados, na verdade nem cortados, né, direcionados para esse atendimento emergencial, né, para salvar vidas. E aí o resto do ano de 2021 e principalmente ali do início do ano até o final, nós tivemos aí muitos investimentos na Uneal, um processo de modernização muito forte, de melhorias de nossos equipamentos, climatização de todas as salas de aulas, compra de mobiliários novos, reforma de biblioteca, compra de livros. Então, o ano de 2021 foi um ano muito positivo para a nossa instituição. Pois é, um ano em que a instituição aceitou o desafio de se reinventar e realmente conseguiu a expansão do ensino por todo o interior do estado. Eu vou chamar agora, professor, o nosso primeiro intervalo e a gente volta em menos de um minuto. Aliás, em um minuto, já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Odilon Máximo, ele que é reitor da Universidade Estadual de Alagoas, a Uneal. Professor, sobre a questão ainda da pandemia e sobre o crescimento da Universidade Estadual, do ponto de vista dela se reinventar e atender às necessidades desse período tão conflitante. Eu perguntaria sobre a estrutura e quanto aos cursos ofertados pela instituição, que começou sua atividade em Arapiraca, né? Há quantos Exatamente. anos? Há quantos anos já? Nós nós completamos 50 anos durante a pandemia. No ano de 2020, a Uneal completou 50 anos. Inclusive, nós não tivemos nem como comemorar as nossas celebrações aí dos 50 anos da Uneal, porque vivenciávamos um momento difícil da pandemia. No ano passado, tanto que nós criamos um movimento que a gente chamou 50 mais, né? Já que nós não tínhamos comemorado os nossos 50 anos devido à pandemia, quando nós fizemos os 51 anos, então nós tratamos de chamar esse movimento de 50 mais, inclusive o mais hoje é muito utilizado aí, a nossa universidade ela tem um movimento muito forte, atuante aí com as pessoas idosas, então a gente fala lá dos 60 mais, de 70 mais, e aí a gente traz aí os 50 mais para mostrar que a Uneal ela tem uma história, né, que já está aí com seus 50 anos, e é uma história que nasce no interior, correto? Ela nasce na cidade de Arapiraca, e a Uneal ela foi se expandindo. Ela se expandiu, nós estamos hoje em 6 campos, inclusive na capital, que foi o último campus que a Uneal criou, e agora, esse ano, nós conseguimos aprovar um projeto junto à Universidade Aberta do Brasil, e que a Uneal agora ela vai estar oferecendo cursos na modalidade EAD. Nós não tínhamos um curso na modalidade EAD, trabalhamos na pandemia
com a modalidade de ensino remoto, mas agora não, a gente vai estar oferecendo cursos de forma todo na educação à distância. Nós vamos estar em cidades que nós não atuávamos antes, como, por exemplo, Porto Calvo, Matriz do Camaragibe, Penedo, São José das Lajes. Então, a UNEAL está se expandindo de forma, agora, por meio do ensino remoto. Isso me alegra muito, porque eu sempre tratei disso, né, junto ao governo do Estado e nas atividades ou palestras que a gente faz, que tem um vazio geoeducacional muito grande no estado de Alagoas, que algumas regiões ainda são muito carentes de ensino superior, como é o caso da região norte do estado de Alagoas. Se você pega toda aquela região ali de Porto Calvo, subindo inclusive até Maragogi, você tem um déficit de ensino superior muito grande, porque lá não tem UNEAL, lá não tem o CISAL, lá não tem o FAO, e tem o campus do IFAL, que fica em Delmiro Gouveia, lá, fica em Maragogi, mas ele atende muito mais, às vezes, até Pernambuco, ali, Coroa Grande, e também são cursos, a grande maior parte deles, de ensino médio. Então, a universidade chegando nessas cidades, neste primeiro momento de ensino como ensino remoto, mas é a universidade se expandindo, chegando àquelas pessoas mais necessitadas, que vão ter um ensino público, gratuito e de qualidade, né? A gente ter certeza que quando terminarem a sua graduação, o seu diploma vai ter validade e eles vão poder atuar no mercado de trabalho, vão poder atuar na rede de ensino desses municípios aí, elevando os nossos indicadores educacionais do estado de Alagoas. Pois é, por tudo que o senhor falou agora, pode-se sim afirmar que a UNEAL é importantíssima para o desenvolvimento harmônico, digamos assim, do estado de Alagoas, não é, professor? Exatamente, exatamente, Gorete. A gente sabe da importância da nossa instituição quando a gente olha, por exemplo, os resultados de vários concursos como o da educação básica. Nós tivemos agora recentemente o concurso para professores da educação básica e você vê a quantidade enorme de professores aprovados que são oriundos da UNEAL, principalmente em regiões muito distantes. Agora, eu tive em vários municípios, a gente está construindo algumas parcerias aí para a formação de professores, e quando a gente chega nos municípios que você verifica, muitos dos alunos que já, aliás, muitos dos professores que hoje estão na rede, trabalhando, foram ex-alunos da Universidade Estadual de Alagoas. Então, é uma tradição, porque a UNEAL ela já está há 50 anos no interior. A UFAO hoje cumpre um papel importante, colaborando conosco e o IFAO nesse processo, não é? nesse processo de educação no interior. Muitas atividades que a gente vai falar no decorrer. Exatamente, eles estão hoje no interior, mas a UNEAL sempre esteve no interior, a UNEAL nasceu no interior. Então, o processo de interiorização foi importante para ampliar a oferta de cursos, mas nós estamos aqui no interior já há 50 anos. Então, assim, a gente tem aí uma formação e cumprimos um papel importante no desenvolvimento local. Basta a gente olhar para a cidade de Arapiraca, onde está a nossa sede, a nossa reitoria. Foi a UNEAL que durante muitos anos, né, formou os quadros profissionais de administradores, de contadores, de professores e de outras áreas aqui no Agreste Alagoano. Professor, diante dessa oferta, né, diversificada de conhecimento pela UNEAL, pode-se dizer que os gestores eles bebem na fonte desse conhecimento para implementar políticas públicas em seus municípios? O que é que o senhor pode dizer sobre isso? É verdade. Veja, eu tive, no último final de semana, eu tive aqui na Prefeitura de Geraldo Ponciano para assinatura de um convênio entre a UNEAL e a Prefeitura. E nós vamos estar, junto à Prefeitura de Geraldo Ponciano, capacitando mais de 1.000 professores. Então, a Prefeitura de Geral, ela olha para a universidade, né, como um centro de referência, como um espaço, né, do conhecimento, da troca de experiência, e nessa possibilidade de termos com eles uma troca de experiência nossa, que vai levar um conhecimento, né, atualizado, porque temos muitos professores que estão há muito tempo fora das escolas, fora
da sua atividade de formação. Então, a universidade chega com determinados conhecimentos, determinados conteúdos, e a gente aprende também com esses professores que estão na rede, porque a vivência e a experiência deles diz muito para nós que estamos na universidade. Então, essa troca de experiência, essa troca de olhares, essa coisa que move nossas instituições públicas, seja municipais, o próprio Estado de Alagoas, a UNEAL, ela tem contribuído com outras parcerias, por exemplo, a mineração Vale Verde aqui em Arapiraca, que é uma empresa que veio agora para fazer mineração, ela olha para a universidade e diz assim, queremos fazer com vocês uma parceria, porque a gente precisa dar respostas à sociedade, à comunidade onde ela está instalada, sobre a qualidade de vida, sobre as condições econômicas, e assim a universidade ela vai construindo essas pontes, ela vai mostrando o seu propósito, mostrando que ela está aqui à disposição, seja da iniciativa privada, seja à disposição de outros entes públicos, que a gente pode construir, né, uma energia em torno da educação, em torno da ciência, em torno do conhecimento, em que todos nós vamos ganhar, principalmente o Estado de Alagoas ganha com a elevação do seu desenvolvimento social, cultural e econômico. Professor, o senhor tocou num assunto interessante sobre o projeto Universidade Aberta à Maturidade. Como tem sido desenvolvido esse projeto? Porque é algo, digamos assim, diferenciado no aprendizado, né? Levar o conhecimento a pessoas que não tiveram nenhuma oportunidade durante a vida, naturalmente que poucos chegam à terceira idade, né, em condições de ir para uma universidade ou de participar de um projeto específico. O que é oferecido pela UNEAL nesse sentido? Veja, é bem interessante isso, Gorete, porque, veja, nós, quando pensamos na universidade, normalmente as pessoas pensam a universidade como um espaço para a juventude, né? A universidade, você está ali terminando o ensino médio, você faz o Enem, então você normalmente pensa a universidade como um espaço de formação profissional da juventude. Porém, nós temos muitos déficits educacionais no país, mas não só déficits educacionais, a gente tem uma população que desconhece a universidade porque nunca teve a oportunidade de vivenciar a universidade. Eu digo para você, eu terminei minha graduação no ano de 2000. Quando eu terminei minha graduação em 2000, na Federal do Ceará, o meu curso de Geografia não tinha mestrado. Não tinha mestrado. Hoje lá tem mestrado, tem doutorado. Então o acesso ao ensino superior é algo que se expandiu muito, mas muito difícil. Nós temos uma população de idosos que cada vez mais cresce no país e que muitas dessas pessoas idosas ou não conhecem ou nunca tiveram a oportunidade de estar na universidade, mas que, por outro lado, nós, enquanto universidade, temos que ter, né, a sensibilidade de entender que essas pessoas elas têm sonhos, como, por exemplo, estar dentro da universidade, mas que elas também têm necessidades. Então, o que a gente fez? A gente criou um projeto que não é aquele projeto só de chegar junto às pessoas idosas para falar sobre a questão da saúde, né, sobre pensar o seu corpo, né, que envelhece, mas principalmente, né, de trazer para esse idoso a valorização, né, daquilo que é mais sagrado para nós, que é a saúde mental, né, dessa pessoa idosa. Então a gente leva para eles muita alegria, muita diversão, além de conhecimento. E aí a gente busca associar também aquilo que a gente tem dentro da universidade. Então, por exemplo, nós temos um curso de Química. Então, a gente leva para essas pessoas idosas conhecimentos para que eles entendam que a Química está no seu cotidiano. Então, quando ele está tomando um remédio, ele está ali com produtos que vêm de farmácias, de produtos químicos. Então, quando a gente vai verificar, de trazer determinados conteúdos que são importantes, como, por exemplo, o direito da pessoa idosa. A gente sabe que muitos idosos sofrem abusos, né? Porque muitas vezes um neto, um filho, alguém ali pega o seu cartão e ele fica sem acesso à sua aposentadoria, ao seu dinheiro. Então, a gente traz para essa pessoa idosa várias formações para que ele possa sentir-se cada vez mais valorizado e que ele possa, como pessoa idosa, conhecer seus direitos e reivindicar por eles. E a gente tem aberto isso junto com a nossa comunidade acadêmica. Então, a gente busca envolver o aluno da graduação
da UNEAL também com a pessoa idosa, porque é um processo necessário de inclusão, professor, desculpe interrompê-lo, Isso, mas exatamente. seria um processo de inclusão dentro daqueles parâmetros que estão relacionados a necessidades básicas do idoso. Exatamente. E aí também o processo, né, para que a juventude possa entender a importância, né, e a necessidade de respeitar, de cuidar das pessoas idosas. Então, toda vida que a gente tem uma atividade dentro da UNEAL com eles, que foi muito difícil esse período de pandemia, que eu falo já um pouquinho, a gente recepciona essas pessoas com os nossos alunos. Então, os nossos alunos ficam na entrada da universidade, dando boas-vindas, abraçando, fazendo todo esse contato que é tão importante para a juventude quanto é importante para as pessoas idosas, porque você cria ali um respeito recíproco entre eles, né? Porque sempre esse conflito de geração ele ocorre e a nossa juventude passa a valorizar mais as pessoas idosas, a respeitar, porque quantas vezes a gente chega no estacionamento e está lá a plaquinha dizendo que aquela vaga é reservada para a pessoa idosa e a juventude chega lá, estaciona, não entendendo, por exemplo, do que é a mobilidade. E a gente faz esse debate junto à universidade. E durante a pandemia, Gorete, foi difícil, porque as pessoas idosas foram, naquele primeiro momento, as mais atingidas pela Covid-19. Então, foram muitas as pessoas que nós perdemos, né, e até que chegassem as primeiras vacinações. E mesmo no período de pandemia, nós não suspendemos os projetos. A gente reinventou. Em vez desse idoso vir à universidade, nós fomos a ele, claro, com todos os cuidados, estávamos todo mundo de máscara, não só essas máscaras comuns, mas aquelas de PVC que isolava tudo. Fomos em casa, entregamos os materiais para eles, livros, cartilhas, materiais em que eles faziam na sua própria casa, eles gravavam vídeos, mandavam para a coordenadora do projeto. Então, durante a pandemia, nós não deixamos os nossos idosos sozinhos. A gente estava lá, mesmo que aquele abraço virtual, mas a gente estava abraçando eles. O acolhimento que pode ser feito de várias formas, né, professor? Agora, o senhor falou numa cartilha, a cartilha intitulada Meus, Seus, Nossos Direitos. Essa cartilha, ela pode ser distribuída fora de qualquer atividade, mas numa parceria com a UNEAL? É importante saber, porque algumas entidades podem fazer um uso muito bom dessas informações, né? Com certeza, Gorete. Inclusive, nós já estamos disponibilizando. Já várias entidades procuraram a UNEAL, querendo que nós passássemos essas cartilhas, e a gente distribui de forma gratuita. Assim, a gente não tem cobrado nada, então qualquer entidade que queira essas cartilhas, a gente vai estar distribuindo para eles. Há limites, como a gente tem um quantitativo às vezes pequeno, as pessoas necessitam de mais, a gente libera o material em PDF para que também as instituições possam ir nas gráficas, reproduzir esse material. Então, tudo que a gente tem feito, pensando na pessoa idosa, a gente tem garantido também que os materiais que são produzidos, eles possam ser de uso comum e a todos. Então, quem necessitar, quem desejar ter acesso aos conhecimentos das cartilhas e reproduzi-las, a universidade já disponibiliza para vocês de forma gratuita, porque a gente precisa ter uma política muito clara de valorização das pessoas idosas, de respeito, e a UNEAL é parceira de todos os movimentos que tratam aí das pessoas idosas. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, é só um minuto para a gente estar de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir.
todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Odilon Máximo, ele que é reitor da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Professor, eu vou tratar de um assunto agora relacionado a Programa de Mobilidade Acadêmica. O que vem a ser esse programa? E está aberto a que estudantes de todos os cursos ofertados pela UNEAL? Veja, você trouxe uma questão importante, que eu vou, antes de falar um pouco do programa de mobilidade, situar uma coisa que nós, reitores das nossas instituições públicas, conseguimos avançar muito. Nós, nesses últimos anos, criamos uma sinergia tão boa entre as nossas instituições que nós temos cada vez mais aproximado as nossas universidades, que eram tão distantes, num estado tão pequeno, mas que muitas vezes não dialogava. E este programa de mobilidade acadêmica já é um dos primeiros frutos dessas aproximações entre a UNEAL, a UNCISAL, o IFAL e a UFAL. O programa de mobilidade acadêmica ele foi pensado para que os nossos estudantes dessas 4 instituições eles possam cursar disciplinas, conteúdos em outras instituições. Então, o aluno da UNEAL ele pode cursar disciplinas na UFAL, no IFAL ou na UNCISAL. Como o contrário também, os alunos dessas universidades podem vir cursar disciplinas na UNEAL. Então, é um programa que permite que os nossos alunos eles possam circular nessas instituições, que eles possam adiantar determinados conteúdos. A gente sabe que algumas das nossas universidades possuem carências em determinadas áreas específicas, então esse aluno ele pode ir lá na UFAL, cursar uma disciplina para adiantar seu curso, ou porque tem uma carência dentro da UNEAL, mas também, que acho que é o que é mais importante nisso tudo, são as trocas de experiências. O aluno da UNEAL ou dessas instituições, quando ele se depara com uma outra realidade institucional, com um conjunto de professores, ele pode ter uma aprendizagem que vai formá-lo numa forma e numa dimensão diferente. Imagina, por exemplo, que o nosso aluno do curso de Ciências Biológicas da UNEAL, que cursa o nosso curso, de repente, como um exemplo aqui, o curso de Ciências Biológicas da UNEAL, digamos que ele tenha um foco maior para estudos e pesquisas na área de uma biologia animal. Mas tem lá na UFAL, como exemplo também, digamos, um departamento de geografia dele seja muito bom em botânica. E tenhamos alunos na UNEAL que queiram seguir essa linha mais voltada para o estudo da botânica. Então, ele pode ir lá para a UFAL, cursar disciplinas e ter essa formação mais dentro daquilo que ele gostaria. Então, o programa ele tem essa dimensão da gente criar essa possibilidade da nossa comunidade acadêmica, das nossas universidades públicas, poderem ampliar todas essas parcerias e todas as trocas de experiências que se dá aí no ensino-aprendizagem. Então, isso aí já é a maturação dessas parcerias que nós temos criado entre as nossas instituições públicas do Estado de Alagoas. É importante destacar que essa integração ela acontece apenas com as instituições públicas, mas a possibilidade de se fazer com instituições particulares em outras modalidades que não sejam essas do material didático e dos cursos propriamente ditos, professor? Poder pode, mas assim, aí precisaria se construir convênios, parcerias, mas hoje não. Por esse programa,
esse programa aí da mobilidade acadêmica, ele é voltado especificamente para os alunos das nossas 4 instituições públicas de ensino superior do estado de Alagoas, tá certo? Assim, outras parcerias com outras universidades particulares, por exemplo, a gente pode pensar, construir, mas não nesse programa. Esse programa ele é voltado exclusivamente para os alunos das nossas universidades públicas. A intermediação entre a UNEAL e outras universidades estaduais, ela se dá por meio da FAPEAL, a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui em Alagoas, somente através da FAPEAL. E como é feita esse convite, digamos assim? Não, veja, as nossas relações institucionais, elas ocorrem independente da FAPEAL. Então, por exemplo, eu tenho convênios com a Uncisal para a formação de servidores públicos. Então, tem vários servidores da Uncisal que hoje estão cursando cursos de graduação dentro da UNEAL através de uma parceria que nós firmamos com a Uncisal, em que esses alunos vêm para a UNEAL cursar, por exemplo, o curso de Direito. Então, essa é uma parceria específica. A FAPEAL, ela, como um órgão de fomento ao estado de Alagoas, da pesquisa, da ciência do estado de Alagoas, ela também tem cumprido uma missão muito importante, Gorete. E eu quero aqui ressaltar o trabalho do professor Fábio Guedes nesses últimos anos, que foi, sem dúvida, um trabalho brilhante que aproximou muito as nossas universidades, que, na ausência agora do governo federal, manteve pagamento de bolsas para as nossas universidades, bolsas de iniciação científica, bolsas para os nossos alunos de mestrado e doutorado. Além disso, tem somado conosco na produção de muitos materiais didáticos e publicações de livros. Então, a FAPEAL hoje é, sem dúvida, uma das maiores parceiras da UNEAL. Nós temos a editora do UNEAL e grande parte dos nossos livros publicados também pela UNEAL são em parcerias com a FAPEAL, com a imprensa oficial. Então, a FAPEAL ela tem cumprido um papel do fortalecimento da nossa universidade enquanto uma instituição de pesquisa, produção de conhecimento, de ciência. Mesmo durante o período de pandemia, nós tivemos aí todo o apoio da FAPEAL para que pudéssemos avançar cada vez mais na oferta e na pesquisa dentro da nossa universidade. Pois é, pode-se dizer então que esse programa de mobilidade acadêmica, ele é importantíssimo no sentido da sua ampliação também, tanto para os alunos, né, quanto para as instituições, porque isso cria um ambiente propício à pesquisa, à curiosidade maior dos alunos das instituições. Pode-se pensar por aí, professor? Com certeza, inclusive os próximos passos que a gente está refletindo e discutindo no conjunto desses reitores são programas, por exemplo, de mobilidade que possam atender os nossos professores. Então, que os professores da UNEAL possam ter, dentro dos programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado da UFAL, vagas, como também o contrário. Então, a gente está discutindo avanços aí na formação dos nossos servidores. Estamos também discutindo, eu já até coloquei isso na nossa última reunião com esses reitores, a possibilidade de editais que saiam conjuntos com as instituições e que, por exemplo, o professor que vai concorrer a um edital de pesquisa, dentro da equipe de pesquisadores tenham professores das diversas universidades. Então, de repente, a UNEAL lança um edital de pesquisa para projetos de pesquisa, mas o professor da UNEAL que for concorrer a esse edital, obrigatoriamente vai ter que ter, dentro do seu projeto, um professor da Uncisal, ou da UFAL, ou do IFAL. Isso faz com que as nossas instituições elas se aproximem também nessa produção de conhecimento, de pesquisas, em projetos de extensão. A universidade, cada vez mais, ela precisa chegar junto à população. Hoje nós temos uma obrigação, Gorete, de 10% de toda a carga horária dos nossos cursos serem desenvolvidos projetos de extensão. Então, se um curso tem 3.000 horas, ele vai ter que ter ali, no mínimo, 300 horas de atividades de extensão. Então, a gente pensa, por exemplo, um curso como Letras, ele pode formar ali, dentro do seu curso, projetos para
para leitura, projetos para alfabetização, em que os alunos da UNEAL vão ter que cumprir uma carga horária obrigatória, alfabetizando, criando grupos de leituras em praças, em espaços públicos. Isso também pode acontecer com os nossos alunos do curso de História, com os alunos do curso de Geografia. Então, a universidade, para esses próximos anos, deve estar expandindo suas ações aí junto à sociedade, cada vez mais justificando o nosso papel de universidade pública e comprometida com a sociedade. Bem, em tempos de parcos investimentos do Ministério da Educação, sem falar nas confusões, né, observadas na educação pública, né, eu pergunto, como é ser reitor de uma universidade estadual nesse contexto mais geral? Veja, a gente, apesar de ser uma universidade estadual, que é mantida pelo governo do estado de Alagoas, e aí eu não posso falar do governador Renan comparando com o nosso presidente atual e o Ministério da Educação, porque o atual governo de Alagoas, a gente teve aí sim um forte investimento na nossa universidade pública, em valorização, na contramão daquilo que está acontecendo no governo federal. Quando a gente olha o governo federal, o que as universidades federais tiveram nesses últimos anos foram muitos cortes. Nós, enquanto universidades estaduais, tanto a UNEAL quanto a CISAL, nós tivemos aí nesses últimos anos um aporte muito grande de investimentos. Então, a gente está nadando na maré contrária ao governo federal. Então, isso é muito bom para nossas universidades estaduais, que cresceram, que estão se fortalecendo, que estão se modernizando, que estão melhorando as suas condições e ofertas de ensino. Porém, a gente também foi prejudicado nesses cortes de verbas do governo federal para a educação, porque muito dos nossos recursos são recursos federais. Para você ter uma ideia, nós, quando aderimos ao SISU, era para vir para a UNEAL, para investimento em auxílio ao estudante, coisa de 1,5 milhão por ano. Desde uns 4 anos atrás, esse recurso não é mais repassado para as universidades estaduais. Então, se a gente olha, quem perde com isso é o nosso estudante, porque 1,5 milhão carimbado só para investimento em assistência estudantil, nós poderíamos estar dando bolsas para os alunos de baixa renda poderem permanecer na universidade, não terem que sair para trabalhar. A gente poderia estar garantindo restaurantes universitários com comida de qualidade para os nossos alunos. A gente poderia estar fazendo vários projetos como de inclusão digital, principalmente agora no período de pandemia, que muitos dos nossos alunos não tinham computador, não tinham acesso a nenhum tipo de internet. Então, com esses recursos, a gente poderia melhorar mais ainda as nossas universidades estaduais. Então, é importante que tenhamos, não só do governo do Estado, mas também do governo federal e do Ministério da Educação, o entendimento que as nossas universidades são responsabilidades também do governo federal. Inclusive, é isso que está dito na lei. A LDB, ela diz que a responsabilidade pelo ensino superior é do governo federal. E nós sofremos muito por não recebermos nenhum centavo do governo federal para podermos fazer os investimentos que nós precisamos nas nossas universidades estaduais. Esse é um debate, inclusive, que nós temos feito com todos os reitores, né, desde uma USP, que é uma universidade estadual, de uma Unesp, que é uma universidade estadual, até aqui a Universidade Estadual de Alagoas. E ser reitor de uma universidade como a UNEAL, o que representa agora que desde 2018 que o senhor está na direção da universidade? Para encerrar o nosso... Para mim, assim, para mim é muito satisfatório. Eu agora, inclusive, estou passando pelo processo de reeleição. Nós tivemos as inscrições já de novas chapas. Vai ser chapa única, nós não temos outra chapa escrita, né? Então já estamos aí no processo de reeleição. E eu fico muito feliz, né, porque isso é um retorno positivo da nossa comunidade acadêmica, né, que entendeu a seriedade e o compromisso que nós temos com essa universidade, para que possamos aí, quem sabe, com mais 4 anos, avançarmos mais ainda, já que nós não vamos ter uma pandemia mais no meio, que a gente já tem superado a pandemia graças à ciência, graças às nossas universidades, que foram pesquisar
e desenvolver vacinas de forma muito rápida. Então, quem sabe nesses próximos 4 anos a gente cresça mais, esse nosso desejo de trabalhar para que a UNEAL possa crescer mais. Então, é uma alegria muito grande, Gorete. E eu, principalmente, que venho de uma família, de uma mãe que é professora da educação básica e de um pai que é analfabeto, e que foi a educação que permitiu que eu pudesse hoje estar neste cargo de reitor. Então, o nosso compromisso com essa instituição e o compromisso com o filho de trabalhador, para que ele também possa ter as oportunidades de um ensino de qualidade, ele é redobrado, porque a gente sabe que é com a educação, é com uma formação de qualidade que a gente vai dar oportunidades para aquelas pessoas que mais necessitam do atendimento público na área da educação. Por isso que a gente tem cada vez mais batido no martelo junto à nossa comunidade, aos nossos professores, para que façam um serviço de qualidade, para que deem o melhor de si, porque a universidade pública, ela tem que cumprir uma missão social redobrada, garantir que aquelas pessoas que não tiveram oportunidades por outro caminho possam, a partir do ensino superior, melhorar suas condições, não só educacionais, mas melhorar também as suas condições econômicas, possibilitando uma melhor qualidade de vida para as suas famílias. Professor Odilon Máximo, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco no Frente a Frente e digo que o fato de o senhor não enfrentar uma chapa de oposição já significa que a gestão foi aprovada pelo conjunto da comunidade acadêmica, né? Isso realmente é muito tranquilizador para quem está na gestão pública de uma entidade importante do conhecimento, que é uma universidade, sobretudo estadual, que tem essa oportunidade de se espalhar por todas as regiões do estado. Eu agradeço aqui a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço, Gorete. Estamos à disposição aí para discutir a educação superior pública do estado de Alagoas e parabéns aí pelo programa, que sempre com um debate importante, que engrandece aí, né, toda a sociedade alagoana com temas e discussões que são importantes e necessárias para que a gente crie aí uma consciência e reflita mais sobre o nosso cotidiano. Parabéns. Obrigada e até mais. Um abraço, professor. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.